Olá, caros alunos. Então vamos nós hoje para a terceira aula de lógica, né? Hoje nós vamos falar sobre silogismos. Para quem não acompanhou as primeiras aulas, será necessário voltar os vídeos da aula 1 e aula 2 para compreender melhor essa aula de hoje. Porque na aula de hoje nós entraremos em conceitos que já foram tratados em outras aulas, que serão necessários para essa aula. Então nós não vamos repetir. Talvez a gente volte uma hora ou outra em algum conceito, mas para que você compreenda plenamente todo o conteúdo dessa aula, você deverá conhecer também o conteúdo das aulas anteriores. Silogismo. O que é um silogismo? Silogismo ele é a formalização de um raciocínio lógico. Na verdade, o que a gente está fazendo no silogismo é uma formalização daquilo que a gente pensa. O pensamento nosso exprime um raciocínio, né? E esse raciocínio a gente coloca através de proposições encadeadas. De que maneira que isso funciona? A gente coloca as proposições em uma determinada ordem e com elas a gente chega a uma conclusão. Por isso, o silogismo ele é mediato. Por que mediato? Porque tem uma mediação, né? Ele é demonstrativo, né? E ele é necessário. Com ele a gente chega a uma verdade. Para a gente poder compreender um pouco melhor essa aula, vamos lembrar um conceito que a gente trabalhou na aula número 1. Extensão e compreensão. Esses dois conceitos são necessários por quê? Porque a gente precisa saber como que uma coisa ela tem uma grande extensão, pouca extensão, mais compreensão, menos compreensão, e até para a gente saber de que maneira que a nossa lógica está acompanhando, né? Como é que a nossa conclusão está acompanhando. Vocês vão entender melhor na hora que eu estiver dando exemplos. Mas vamos pensar em extensão. Extensão é um conjunto de indivíduos designados por um termo ou categoria. Compreensão é um conjunto de propriedades que a categoria designa. Na verdade, o que é a compreensão? A compreensão é exatamente o sinônimo, o significado da coisa. A extensão é tudo aquilo que abarca, né, aquela coisa. Por exemplo, animal. Animal a gente pode pensar em Pedro, a gente pode pensar em onça, a gente pode pensar em homem, né? Então, quando a gente fala em animal, a gente pensa numa amplidão muito grande. Se eu falar ser humano, eu posso pensar em homens e mulheres. Se eu falar Pedro, eu já penso em uma pessoa muito específica. Então, quanto maior a extensão, ou seja, quanto mais indivíduos abarca, menor é a compreensão, porque eu passo a ter pouca forma de designar aquela coisa. Então, quanto mais extensão tiver, pior fica para a gente compreender. Mas quanto mais compreensão, significa que a extensão é pequena. Significa que você consegue ser mais específico. Dito isso, passemos para outro conceito que a gente vai utilizar nessa aula. Nós estudamos lá no quadro das oposições, né, na aula anterior, na aula 2, né, nós vimos alguns tipos de proposições. A proposição universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa e particular negativa. Por exemplo, toda estrela brilha é uma proposição universal afirmativa. Por quê? É o conjunto de todas as estrelas, universal, brilha, está afirmando. Algumas estrelas brilham. É particular por quê? Porque você pegou do todo uma parte, então é particular. Né? E é afirmativa, porque você está afirmando. Então, desse lado do quadro lógico, nós temos afirmações. Não é isso? Nós temos afirmações desse lado do quadro lógico. E aqui nós temos, entre uma e outra, uma diferença quantitativa. Desse lado do quadro lógico, nós temos negações. Uma é universal e outra particular. Então, nós temos a universal negativa, nenhuma estrela brilha, por exemplo, né? E nós temos a particular negativa, algumas estrelas não brilham. Isso tudo a gente já tratou na aula 2. Aqui nós só estamos relembrando. Para quê? Para a gente entender outro conceito. Aqui nós estamos falando de universal afirmativa pensando sempre na expressão como um todo. Mas nós vamos pensar agora em partes. Por exemplo, toda estrela é universal. E como é que fica o predicado? O predicado tem uma diferença. Na sentença afirmativa, o predicado ele é sempre tomado particularmente. Isso é importantíssimo para a gente poder entender como que o silogismo vai chegar na conclusão. Toda estrela brilha, ou algumas estrelas brilham. Se você tem esse predicado brilha, aqui ele é tomado com particular, por quê? Porque a sentença está afirmando.
Aqui também, apesar dessa ser universal e essa ser particular, todas as duas estão afirmando. Então você tem aqui também uma predicado que é tomado particularmente. Na sentença negativa, o predicado é tomado universalmente. Nenhuma estrela brilha. Então, se você tiver brilha, você já vai considerar que ele é tomado universalmente. E algumas estrelas não brilham. É a mesma coisa, tomado universalmente. Por quê? Porque nós temos negações. Aqui, uma negação que é universal, né? É uma sentença universal negativa. E aqui, uma particular negativa. As proposições do silogismo. Agora nós vamos começar a entender as partes do silogismo que a gente, desde o início dessa aula, está começando a falamos, né? Nós falamos desde o início da aula. Toda estrela brilha. Premissa maior, né? O Sol é uma estrela, uma premissa menor, logo o Sol brilha. A conclusão. Olha, o termo médio é o termo que repete tanto na premissa maior como na premissa menor, mas ele nunca pode estar presente na conclusão. Né? Então, no caso aqui, nós temos o termo estrela e estrela. Ele repete nos dois, então ele é o termo médio. Não é médio no sentido de valoração, por exemplo, que ele é mediano. É médio no sentido que ele está fazendo mediação, no sentido que ele vai mediar a fim de que os conceitos tenham uma conclusão. Então, quando eu falo o Sol brilha, eu, na verdade, estou ligando, né, dois termos. Um termo maior, que seria brilha, com o termo o Sol, que seria o termo menor. Né? Então, brilha, o extremo maior, né, ele está presente na premissa maior. E o termo Sol está presente na premissa menor. Por isso, ele é o extremo menor. Né? Então, aqui a gente começa a entender um pouco. Ah, mas, professor, como é que eu vou saber qual que é maior, qual que é menor? Tem várias formas. Uma delas é a gente colocar em formato de diagramas. Por exemplo, toda estrela brilha. Veja bem, quando eu coloco aqui o conjunto, né, das coisas que brilham, eu tenho aqui estrela dentro do conjunto das coisas que brilham e Sol dentro do conjunto de estrela. Podem ver que estrela aqui está na mediação. Isso, toda estrela brilha. Então, estrela está exatamente na mediação entre brilha e Sol. Né? Então, você tem aqui, olha, o extremo maior, brilha, podem ver, até no diagrama ele é maior, e o extremo menor, que seria Sol. Com o diagrama é muito mais fácil da gente visualizar o silogismo. Parece banal? Parece. Vão haver outros tipos de diagramas que vão fazer a gente compreender por que é necessário a gente entender esse conceito. Por enquanto está muito simples, porque são coisas óbvias. A gente olha e já enxerga a verdade logo de cara. Mas é importante também que a gente entenda que existe uma diferença entre verdade e validade. Às vezes a gente acha um silogismo que ele pode ser válido, mas no entanto ele pode não ser verdadeiro, ou seja, não pode não chegar numa verdade. Para isso a gente tem que fazer uma análise muito mais profunda. Vamos pensar em alguns tipos de silogismo também diferentes. Por exemplo, um silogismo negativo. Nenhum anjo é mortal. Miguel é anjo. Logo, Miguel não é mortal. Isso também é um silogismo, apesar de não estar naquele formato, né? Nós temos esse formato do silogismo negativo. Né? É um outro tipo de diagrama também que é possível a gente desenhar para poder compreender. É importante notar que o silogismo, para ele poder ser coerente, né, para ele ser válido, a gente tem que chegar simplesmente em um diagrama. Se você chegar em vários diagramas diferentes, né, inclusive com conclusões diferentes, então você tem um silogismo inválido. Então não vale a pena você continuar no seu raciocínio, porque ele já está inválido logo de cara. Então, se você fez um diagrama e você conseguiu compreender, né, através desse diagrama a verdade do silogismo, você está no caminho certo. Vamos pensar nas regras do silogismo. A primeira regra, o silogismo ele tem que ter somente 3 termos. Um termo menor, o médio e o maior, aquilo que nós falamos anteriormente. Vamos pensar no exemplo de uma violação dessa regra. Toda gata mia. Minha namorada é uma gata. Logo, minha namorada mia. Vejam bem, aqui aparentemente nós temos 3 termos: gata, mia e namorada. Mas, quando nós olhamos na semântica da palavra, gata, aqui ela tem um sentido e aqui ela tem um outro. Aqui eu estou falando da gata
um animal, né, o Felis catus, e aqui nós estamos pensando na gata no sinônimo de uma pessoa bela, né? Uma namorada é uma gata, ou seja, uma pessoa bela, quando, no sentido figurado. Então aqui nós temos um termo e aqui nós temos outro termo. Por quê? Porque eles não são sinônimos. Para que houvesse o mesmo termo, aqui teria que ser o mesmo sinônimo, né? Gata aqui teria que ter o mesmo significado que gata aqui. Da mesma forma que eu falasse, por exemplo, a constelação cão e o cão animal, né? Também são dois termos diferentes, né? Então aqui nós temos já uma violação dessa regra, e é óbvio que quando a gente fala logo minha namorada Mia, a gente fala assim, não, isso não tem lógica uma coisa dessa. Mas aqui é muito óbvio. A gente vai ter casos que não vão estar tão óbvios assim. Por isso que a gente tem que entender essa regra. A segunda regra do silogismo, né, diz o seguinte: os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. Um exemplo de violação dessa regra: todos os americanos são nacionalistas. Aqui nós temos o que? Todos os americanos é universal, tá na cara, né? Todos os americanos é universal. São nacionalistas. Lembra o que a gente falou lá atrás? Aqui é particular por quê? Porque a sentença é afirmativa. Então, o predicado de uma sentença afirmativa, ele vai ser particular. Aqui nós temos, ora, nenhum francês é americano. Nenhum francês é o quê? Universal. Apesar de ser negativo, é universal. E americano também é universal. Por quê? Porque é negativo. Nós falávamos lá atrás que o predicado de uma sentença, de uma proposição negativa, é sempre universal. Nenhum francês é nacionalista. Aqui, de novo, universal, né? Nenhum francês é universal negativo. E aqui, nacionalista é universal por quê? Porque ele está como predicado de uma sentença negativa. Veja bem, aqui nacionalista foi tomado no sentido universal. Aqui nacionalista foi tomado no sentido particular. Portanto, esse silogismo é inválido. Veja bem, quando a gente fala todos os americanos são nacionalistas, ora, nenhum francês é americano, logo, nenhum francês é nacionalista, mesmo que você não tivesse nenhum conhecimento de lógica, você olharia para essa expressão e falaria, está errado. No entanto, há certos casos que a gente não consegue perceber isso imediatamente. Passando para outro exemplo, né? Todo homem é fã de futebol. Nenhuma mulher é homem. Logo, nenhuma mulher é fã de futebol. O mesmo caso do anterior. Nós temos aqui fã de futebol, que era, no caso, um predicado de uma sentença afirmativa, ou seja, tomado de forma particular, e aqui ele passou a ser um predicado de uma sentença negativa, né, e foi tomado no sentido universal. Então ele teve uma extensão maior na conclusão do que na premissa, igualzinho no exemplo anterior. Então houve também uma violação da segunda regra do silogismo. A terceira regra do silogismo diz o seguinte: o termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Um exemplo de violação dessa regra, é até difícil dar exemplo porque é muito óbvio, né? Todo felino é quadrúpede, todo gato é felino, logo alguns quadrúpedes são felinos. Veja bem, felino é o termo médio, então ele não pode aparecer na conclusão. Aqui na conclusão a gente poderia ter o extremo maior e o extremo menor. E qual que seria o extremo maior e o extremo menor? Até difícil de colocar também, porque eu coloquei todo gato, né, e todo felino é quadrúpede, né? Então aqui no caso a gente colocaria, por exemplo, o gato como um extremo maior, né, porque ele é universal. E quadrúpede com menor, por quê? Porque ele é um predicado de uma sentença afirmativa. Não é isso? Então vocês lembram que ele é tomado no sentido particular? Só que esse silogismo já está todo errado. Então só de olhar para o silogismo a gente já percebe o erro, né, dessa terceira regra. Na quarta regra, o termo médio deve ser tomado universalmente ao menos uma vez. Um exemplo de violação dessa regra: algumas cobras são venenosas. Ora, alguns répteis são cobras, logo alguns répteis são venenosos. Ah, professor, mas isso aqui está certo. Olha, algumas cobras são venenosas, está certo. Alguns répteis são cobras, está certo. E alguns répteis são venenosos, está certo. Não é que esteja errado. O problema é que a nossa verdade não foi obtida a partir das premissas. Por quê? Porque para você obter essa verdade, ela teria que ser indubitável, necessária. E veja bem, se a gente for construir um diagrama aqui, você vai ver que você pode construir um diagrama como este,
que chegaria nessa conclusão, né? Alguns répteis são venenosos. No entanto, você poderia também construir um diagrama como este. E veja, aqui nós temos um conjunto de venenosos e um conjunto de répteis, e eles estão apartados. Então você pode ver que nesse diagrama aqui a conclusão seria válida, mas nesse diagrama não. Então esse silogismo não é válido, porque você não chega numa conclusão certa, você pode chegar em duas conclusões distintas. E o silogismo ele é categórico, ou seja, você tem que chegar naquela conclusão e ela tem que ser indubitável. Então sempre que você fizer um diagrama, o diagrama não for, né, tiver várias opções para o diagrama, significa que esse silogismo é incorreto. Então, se você guardar a regra, o termo médio deve ser tomado ao menos universalmente uma vez, você também percebe que esse silogismo é inválido, porque todos os casos ele foi tomado como particular. Veja bem, o termo médio aqui é o quê? Vamos ver, cobras e cobras. Aqui é particular, aqui é particular. Por que aquele é particular? Porque algumas cobras, não é o todo. E aquele é particular por quê? Porque ele é um predicado de uma sentença afirmativa. Então, ele é predicado de uma sentença afirmativa. Portanto, cobras é particular. Então, particular e particular, ele não foi tomado universalmente nenhuma vez. Então, nós não podemos chegar numa conclusão válida. Outra regra do silogismo. De duas premissas negativas, nada se conclui. Se eu tenho uma premissa, nenhum francês é americano. Ora, nenhum alemão é francês. Logo, nenhum alemão é americano. Nós não podemos dizer que esse silogismo é válido, apesar de que todas as expressões estão certas. Nenhum francês é americano, nenhum alemão é francês, nenhum alemão é americano. Todas as proposições têm uma verdade. Contudo, essa conclusão não partiu das premissas. Então, nós não podemos dizer que esse silogismo é válido. Ah, professor, mas a gente já não sabe que é verdadeiro isso aqui? Ah, tudo bem, mas a questão é, a lógica ela é uma ferramenta para a gente ver qual é a falácia que pode estar implícita em qualquer tipo de discurso. Às vezes se chega numa conclusão que não partiu das premissas. Às vezes você tem várias premissas e uma conclusão que também é verdadeira, mas que não foi originada das premissas. Isso acontece muito em argumentos de defesa, em advogados de defesa, quando estão defendendo uma pessoa, né? Acontece também em discursos argumentativos, pessoas que estão argumentando diante de um debate, e etc. Então, isso aqui é importante para você perceber as armadilhas do discurso, né? Inclusive para você não cair nessa armadilha. A sexta regra diz o seguinte: de duas premissas particulares, nada se conclui. Então, quando você diz algumas cobras são venenosas, ora, alguns répteis são cobras, logo, alguns répteis são venenosos, você tem uma violação dessa regra. Olha, de duas premissas negativas nada se conclui. A quinta regra. De duas premissas particulares nada se conclui. A sexta regra. Essas regras são muito semelhantes, porque nós estamos falando de premissas fracas, né? Premissas negativas, premissas particulares. Se você guardar que nem premissa particular, nem premissa negativa, você não pode concluir nada. Então aqui você tem algumas cobras são venenosas, é uma premissa particular. Alguns répteis são cobras, premissa particular. Né? E aqui você tem uma conclusão que, apesar de ser particular, também não pode ser tida como conclusão dessas premissas. Por quê? Porque é tudo particular aqui. Ó. Algumas cobras são venenosas, alguns répteis são cobras, alguns répteis são venenosos. Pois é, mas qual dos répteis é venenoso? Se você fizer um diagrama, você nunca vai saber qual lado dele que você vai tomar. Então, na verdade, essa sexta regra, ela também é um complemento às regras anteriores. Né, e mostra exatamente como que a gente pode acabar caindo na armadilha. Porque você pode chegar numa conclusão, alguns répteis são venenosos, e dizer, mas tá certo, alguns répteis são venenosos. Alguns répteis são cobras? Não, tá certo, alguns répteis são cobras. Algumas cobras são venenosas? Não, tá certo. Só que essa conclusão não foi oriunda dessas premissas. Se a gente fizer um diagrama como a gente fez naquele outro exemplo da quarta regra, a gente vai poder perceber que não é possível chegar nessa conclusão. Para a próxima regra, nós precisamos entender um pouquinho entre esse mais forte e mais fraca, que eu falei um pouquinho anteriormente. Então, o que é uma premissa forte e uma premissa fraca? A premissa mais forte é a universal afirmativa.
Lá no quadro lógico, aquele que a gente estudou lá atrás, vamos voltar nele lá um pouquinho, nós temos aqui uma proposição universal afirmativa. Esse é o mais forte possível. Então, uma premissa que utiliza uma universal afirmativa, ela é mais forte possível. Então, se você tem uma premissa como essa, ela vai ajudar muito no silogismo. Só que a questão é de que forma a conclusão vai acompanhar isso. Universal negativa é a segunda. Então, primeira são as universais. Aqui há uma diferença qualitativa, né, entre universal afirmativa e universal negativa. Tanto que vocês lembram que essa aqui era A, essa era E, I e O. Então, é a mesma sequência. A, né, universal afirmativa, E, universal negativa, particular afirmativa I e particular negativa O. Para que entender isso aqui? Qual que é mais forte e qual que é mais fraca? Por causa dessa sétima regra. A conclusão acompanha sempre a pior premissa. Pior premissa no sentido assim, a mais fraca. Né? Então vejam bem, se você tiver uma universal afirmativa e uma particular negativa, a conclusão tem que acompanhar a particular negativa. Se você tiver uma universal negativa e uma particular afirmativa, a conclusão tem que acompanhar a particular afirmativa. Sempre a premissa mais fraca ou a pior premissa. Um exemplo de uma violação dessa regra também acaba sendo óbvio. Todos os homens são felizes. Alguns homens são inteligentes. Logo, todos os inteligentes são felizes. Veja bem, eu falei aqui, todos os homens são felizes. Uma premissa que é universal afirmativa. Aqui nós temos uma premissa que é o quê? Particular afirmativa. E a conclusão, então, ela teria que ser particular afirmativa. Não pode ser particular, universal igual ela é. Aqui ela está sendo colocada como universal afirmativa. Né? Então, o que acontece? Professor, e aqui ela poderia ser negativa? Então, para ser mais fraca ainda? Não poderia. Por quê? Porque nós temos uma oitava regra que diz que se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Ou seja, premissas afirmando, conclusão não pode negar. Né? Então, nesse caso, todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates não é mortal? É óbvio que está errado. Aqui também, se a gente pegasse e colocasse um exemplo com uma negativa, você também você chegaria numa conclusão errada. Então, também inválida. Então, a conclusão acompanha sempre a pior premissa, mas tem que acompanhar mesmo. Então, por exemplo, se não tem nenhuma negando, a conclusão também não pode negar. Aqui, como uma é universal e outra é particular, a conclusão também teria que ser particular. Poderíamos dizer, por exemplo, alguns inteligentes são felizes. Era uma conclusão válida. Voltando na oitava regra de novo, né? Então as premissas afirmando, a conclusão não pode negar. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Sócrates não é mortal. Ela está negando. Mas olha, se bater o olho você já fala, não, está errado. Logo de cara você já olha e já vê que está errado. Tem uma regra muito óbvia, né? Mas em alguns casos pode não parecer. Nós vamos fazer exercícios na próxima aula para poder a gente treinar um pouquinho essas regras do silogismo. Inclusive, nós vamos tentar trazer aqui, numa próxima aula, as falácias, né? Tanto as formais como as falácias não formais. As falácias não formais são aquelas que não utilizam essa fórmula da lógica, né? As falácias não formais, elas são até mais perceptíveis, né? São aqueles argumentos que a gente não tem a forma lógica. E as falácias formais, a gente já tem falácias que utilizam a lógica e, por isso, o erro lógico acaba induzindo as pessoas ao erro. Então, existe uma aparência de verdade. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.